Olá, seja bem-vindo ao canal do Adélia. Eu sou o professor Vinícius Vieira e hoje eu vim falar sobre a linguagem das artes plásticas. Mas antes de ir para a matéria, eu gostaria que vocês comentassem, compartilhassem, né, para que a gente tivesse mais vídeos aqui com esse tema bem importante. E para iniciar nosso assunto, eu gostaria de deixar bem claro o quão importante a arte é, não só na vida do estudante, mas na vida em geral. Nós utilizamos ela em diversas plataformas durante o nosso cotidiano e utilizamos também em várias questões pessoais, questões profissionais. Então é um assunto muito interessante da gente estar conversando, debatendo. E eu gostaria de deixar muito claro o porquê que ela é considerada uma linguagem. Primeiro, ela é uma forma muito antiga de se expressar, né, de se comunicar. Então ela surge na história da humanidade há muito tempo atrás. Então lá no começo, os próprios homens das cavernas eles já trabalhavam essa forma de se expressar. Né? Então antes mesmo da fala, antes mesmo da escrita, já existia a arte como uma linguagem. Né? Então basicamente ela vem surgindo aí como uma forma de mostrar os sentimentos, mostrar o que sente, mostrar o que quer, mostrar o que vê. Então tudo isso é através de uma pintura, né, uma pintura rupestre, por exemplo, que a gente vê muito nas provas, nos vestibulares. É um tipo de arte que é muito abordado. Né? Depois disso, a gente pode tomar como exemplo como as crianças elas se expressam. Então, antes mesmo de uma criança aprender a escrever, aprender a falar, nós notamos que ela pode se expressar através de um desenho, né, de uma pintura também, através de uma massinha em que ela começa a modelar, né? Ela pode fazer grunhidos, né? Então o bebê ele faz ali os grunhidos que a gente conhece. Então dependendo desse som, a gente consegue definir como ele está se sentindo, né? Se é algo que demonstra alguma dor, se é algo que demonstra um sentimento bom, né? Que ele está rindo, que ele está feliz. Por isso que nós temos muitos exemplos de como nós conseguimos entender tantas expressões, tantas linguagens. Então, analisando as expressões humanas, analisando o comportamento, analisando o corpo da pessoa, nós conseguimos identificar muitas coisas, porque é algo que já vem de muito tempo atrás, né? Então é algo que acaba sendo quase que único, né? Então próprio da gente, né? Nós já vemos de uma forma mais natural como as pessoas elas vão se comunicar e se expressar através da própria arte. A partir disso, nós podemos falar sobre a forma como que ela é definida. Então, nós podemos criar uma obra trabalhando as suas cores, as suas formas, as suas texturas e a própria composição. Né? Então, aí são pedaços de como uma obra ela pode ser importante, né? De como ela pode ser lida, de como ela pode ser montada. Então, através dessas pequenas peças, nós conseguimos trazer cada vez mais importância para ela, trazer mais definição, deixando aquilo de uma certa forma mais óbvio, né? Então, se uma obra de arte ela tem poucos elementos, como poucas cores ou poucas formas, ela acaba não sendo tão óbvia, né? Então, colocando mais desses elementos, nós conseguimos identificar cada vez mais o sentido daquilo, né? O significado por trás. Nós temos, por exemplo, algumas seções do que definimos como arte. Então, por exemplo, nós temos as artes visuais, que são as artes em que podemos criar manualmente, como os próprios desenhos, pinturas, esculturas, né? Então, essas são as artes visuais que criamos para serem vistas. Trabalhamos elementos da nossa visão. Assim como nas artes performáticas, né, nós trabalhamos também a visão, porém ainda mais o trabalho corporal do artista. Como, por exemplo, o teatro, a dança, a própria performance, tudo isso vai trabalhar o artista como o centro daquela obra.
né? Então nós vamos é, estar inserindo elementos visuais, mas também com um foco naquele artista, trabalhando tanto o audiovisual, então pode-se introduzir músicas, né, uma trilha sonora, o próprio cenário ele vai ser composto visualmente como um acréscimo daquele tipo de expressão. Além disso, temos as artes literárias, que, diferente das outras duas, não temos o próprio visual como chamativo, mas sim o elemento significativo dela. Então, um livro, por exemplo, um poema, ele vai trabalhar ali o contexto daquela escrita, né? Então, ele vai trazer o literário mesmo, né? As artes literárias, elas vão trabalhar não tanto as cores, né, as formas, mas sim os conteúdos daquela arte. A arte em si, ela trabalha a linguagem para certos tipos de funções. Então, ela vai servir como uma crítica, por exemplo. Nós vemos atualmente diversas charges que são uma forma de criticar muitas situações da própria política. Então, as charges elas vão questionar alguns pontos da sociedade. Né? Então ela serve para mostrar que algo não está agradando, né? Que algo foi além do que devia ser. Né? Então ela vai apontar ali quesitos da nossa humanidade, da própria sociedade, para você se questionar. Né? Então a arte ela serve para isso, para você se indagar de como aquilo deveria ser, na verdade, né? De se estamos indo para o caminho certo. Então, ela serve como essa forma crítica. Serve também como uma forma estética, simplesmente, né? Aquela de que nós utilizamos como uma arte apreciativa. Então, nós colocamos um quadro, uma tela para ser exposto e ela pode trazer apenas elementos estéticos, sem um conceito por trás ou sem algum significado muito profundo, né? Além disso, ela vai trazer também a função histórica, né? Então, a arte ela pode ser lida como algo que vai trazer alguma informação, alguma fonte, né? Então, nós temos por aí diversos elementos que vão trabalhar essa questão histórica. Né? Pode trazer a figura de alguma pessoa muito conhecida, né? De uma pessoa que foi importante para a história do Brasil, por exemplo. Então, o que mais temos aí na nossa bagagem sobre arte é justamente as telas que trazem esses relatos históricos. Né? Telas que vão representar momentos de passagem, momentos de alguma guerra, né? De alguma revolta, ou de algum momento importante, como a própria independência do Brasil. Então, tudo isso ele vai nos trazer fontes, né? Ele pode trazer também alguns elementos que foram até mesmo modificados pela visão daquela pessoa. Então, tomando como, por exemplo, o próprio Tiradentes, que teve a sua obra feita baseando-se na imagem de Jesus Cristo, justamente para moldar aquela visão de que ele era uma pessoa boa e de que ele foi sacrificado, né, por um ideal que ele gostaria de proteger. Então, no quadro em que ele é colocado com suas partes decepadas à mostra, ele tem ali uma visão muito semelhante à de Jesus Cristo, mas você vendo os fatos, né, você vendo como que era a real descrição do Tiradentes, não tinha nada a ver com aquela imagem, né? Então aquela obra de arte ela foi deturpada, né? Ela foi pintada para que mostrasse essa visão para as pessoas que gostariam de seguir a ideia de Tiradentes. Então tudo isso é como uma imagem histórica pode ser reconstruída para que as pessoas tenham uma visão perpetuada de certa pessoa ou de certo ideal ou acontecimento também já histórico. Além da, além do próprio desenvolvimento social que nós podemos, além do próprio desenvolvimento social que a arte pode acabar criando, ela vai desenvolver também algo mais pessoal, né? Então, além da charge das artes históricas, elas poderem abranger
algo muito mais coletivo, ela pode desenvolver algo pessoal em você. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né, por ter assistido o vídeo até aqui. E para vocês terem mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no canal, né, dê um like aí, curta, compartilha e espero você nos próximos vídeos.